Olá, podem se achegar, se sentir à vontade nesse meu cantinho aqui em casa. Resolvi começar um podcast e esse é o nosso episódio 01. O que eu busco aqui? Eu quero um momento de intimidade, de aproximação, de pura, digamos assim, autenticidade, né? Como diria minha amiga Mari, eu gostaria de ser quem eu sou. Porque esse negócio de Instagram, né, são vídeos curtos, você tem que ficar seguindo regras e aqui não importa quem vai estar aqui. Eu quero que quem esteja aqui esteja realmente de coração e esteja se conectando e não porque está rolando o feed aparecendo mais uma informação, não. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? Acredito que a maioria que vai assistir sejam mulheres, já que aqui eu vou falar de maternidade, vou falar de ciência também, mas o objetivo não é esse, tá? Eu quero um espaço onde eu possa literalmente falar o que eu quiser, né? É como se você estivesse entrando na minha cabeça, a gente estivesse aqui sentado tomando um café e conversando de temas que são temas que aparecem no meu dia a dia, seja na minha relação com o filho, seja na minha maternidade em si, ou até um post que eu veja, que eu assista, um vídeo, e que me dê ideias de temas que eu queira falar e aprofundar. Não prometo a frequência, né? Todo mundo fala, você tem que saber a frequência exata, não prometo. Vou tentar pelo menos um vídeo por mês, né? Mas também não quero que isso aqui se torne uma sobrecarga, não quero que isso aqui se torne uma obrigação, que depois eu não vou dar conta. Bom, aqui eu quero poder ser quem eu sou e que você seja quem você é, e que a gente possa conversar, interagir sobre temas, opiniões, livros, vídeos, enfim, coisas da minha cabeça, não importa. O importa é que aqui a gente pode falar do que quiser. Então, aconchegue-se, fique à vontade. E um outro ponto que talvez seja o mais importante. Aqui nós temos o direito de ser imperfeitos, né? Direito não, obrigação de ser imperfeitos. E hoje eu quero começar um pouquinho falando sobre sobrecarga. Mas antes disso, queria um pouquinho me apresentar, né? Falar para quem está chegando, ou para quem já me conhece no Instagram, mas não, digamos assim, não tem muita informação sobre mim, ou talvez, né, como lá a informação é muito quebrada, né? Aqui eu quero começar nessa introdução, né, no podcast 01, episódio 1, falando um pouquinho de mim. Bom, meu nome é Bruna Velasquez, né? Então você já deve saber ao estar aqui. Eu sou psicóloga, sou neurocientista, professora universitária, mãe do Diego. Bom, esse meu percurso da vida, ele tem vários momentos importantes, mas eu diria que o mais importante é e foi e continua sendo a maternidade. Nesse período da vida, eu consegui literalmente me transformar, eu consegui mudar quem eu sou e principalmente eu consegui me identificar como neurodivergente, né? Então, através do meu filho, do aprendizado com ele, eu fui investigar, descobri que eu tenho autoestabilidade, sou superdotada e ressignifiquei muito da minha vida, porque para mim, né, durante muito tempo, durante 42, 43 anos, eu era estranha, eu era diferente, eu era, de uma certa forma, eu não conseguia me compreender, me entender, só que eu sempre tive essa necessidade, eu sempre senti essa busca de ter informação, de ir a fundo, né, sobre temas, e quando veio essa identificação, muita coisa fez sentido na minha cabeça. Esse momento da vida que eu estou passando é um momento que me levou à necessidade de fazer alguma coisa nova, né? Porque até então eu estou com 45 anos, até então, né, grande parte da minha vida ela foi norteada, ela foi recheada por informações científicas, né? Eu me tornei conhecida, eu fiz a minha carreira exatamente por aí. Mas eu queria também, né, poder falar o que eu sinto, se faz sentido ou se não faz sentido, quem vai, quem vai dizer ou concordar ou não são vocês que estão aqui, né, que muitos vão se identificar, muitos vão falar que não faz sentido, mas eu queria uma liberdade de falar sobre conteúdos mais amplos, sem me definir por um editorial, sem me definir por roteiros
específicos. É claro, eu não estou aqui totalmente pura, né? Eu tenho um roteiro de pontos, né? Um roteiro onde a gente é um guia, na verdade, algumas perguntas que eu me faço, vou tentar responder essas perguntas sobre temas específicos, mas nessa liberdade de poder pensar, de poder falar, de poder errar, de poder ser imperfeita, né? De vocês realmente conhecerem quem eu sou, quem é a Bruna, com temas abertos e livres. Bom, por que que eu quis criar agora, né? Nesse momento da minha vida, pensar nesse podcast? Na verdade, isso não é novo. Em 2024, né, com a minha equipe, eu já tinha pensado num podcast, eu já tinha refletido sobre isso. A gente tinha até alguns roteiros, mas ele não era livre, era um podcast de temas de neurodesenvolvimento. Não foi para frente, eu não gravei, né? Foi um ano bem complicado para mim, um ano que eu estava me organizando para uma mudança de cidade, um ano que eu vinha, né, 2023, 2024, viajando muito, fazendo muita coisa, sobrecarregada. E eu fui deixando muita coisa morrer porque eu queria não ter só um monte de compromisso. Eu queria poder escolher, cara, não tenho horário agora para fazer isso, eu não estou obrigada a gravar ou a fazer um roteiro, a fazer uma aula, porque eu quero estar livre. Por isso, quando volta essa ideia agora de novo de podcast, quando eu sinto uma vontade de fazer alguma coisa para mim, ele vem livre. Vem assim, olha, eu vou falar o que der na telha, quem quiser escutar, ótimo. Se você não quiser escutar também, não é o meu objetivo. O meu objetivo aqui é ter um momento de expressão, onde eu possa falar sobre o que vem na minha cabeça, sobre a minha mente, sobre a minha história, sem, de fato, ter uma cobrança de uma linha rígida. Bom, esse primeiro episódio, na verdade, o que me inspirou, né, foi que recentemente eu fiquei 10 dias sozinha com meu filho. Meu marido teve que fazer uma cirurgia, ele fez uma cirurgia em outra cidade, no Rio de Janeiro, né. É claro, eu já vinha com essa ideia de podcast, né, vinha traçando já alguns temas e tenho consumido alguns podcasts que têm me inspirado, tenho lido livros que também têm me inspirado. Mas quando eu encontrei esse projeto aqui, né, e a ideia do tema do primeiro encontro, né, do nosso primeiro episódio, veio muito a ideia desses 10 dias. E aí eu gravei um stories, né, falando, só que eu me toquei assim, mas espera aí, eu não posso falar isso no stories. Eu vou estar falando para 100.000 pessoas, que eu não sei quem são, que eu estou sozinha em casa com meu filho. Cara, isso é um perigo, né? A gente às vezes não tem noção. Eu fui, apaguei os stories, mas esses stories falam justamente como estava difícil. Foi um dia que eu tinha separado meus pesos para fazer o exercício, né? Então eu deixei meu filho na escola umas 9h30 da manhã, só ia sair 4h40 para buscá-lo, mas eu tinha que fazer comida da semana, eu tinha que guardar essa comida, eu tinha que lavar a louça, eu tinha uma lista de coisas para fazer do trabalho, né? E nesse monte de tinha, eu não fiz exercício, na verdade, eu só queria deitar, mas eu também não consegui deitar, né? Fui fazendo o que eu tinha, o que era obrigação de fato, e fiquei pensando, gente, como eu vou conseguir ser criativa, inspirar e seguir tantas obrigações diante disso, né? Dessa vida, dessa rotina, onde eu tenho que dar conta de tudo, né? A gente não tem, né, nenhuma rede de apoio, né? Sou eu, meu marido e o nosso filho, né? Para levar para a escola, para buscar para a escola, médico, dever de casa, comida, tudo, né? E eu fiquei refletindo muito sobre a minha vida, né? Eu cresci num bairro da zona norte do Rio de Janeiro chamado Andaraí, né? Vivi lá a vida inteira, até 30 anos, só saí de lá para morar sozinha com 30 anos, que esse é um papo para um outro episódio. E a minha casa sempre foi classe média baixa, né? Estudei em escolas particulares e a gente teve, né? A minha mãe tinha, né? Minha mãe e meu pai, depois minha mãe e meu pai se separaram. Eu tinha por volta de 10, 11 anos, mas a vida inteira a rede de apoio era absurdamente gigantesca. Tinha minha avó materna, né? Que morava num bairro próximo e volta e meia a gente ficava lá, passava as férias lá. A gente tinha meus avós paternos que saíam de Laranjeiras da Zona Sul sempre que possível para levar a gente para a escola, buscar na escola, levar para natação, fazer todas as atividades. E a gente ainda tinha uma empregada doméstica, né? Uma família de classe média baixa que tinha, eram outros momentos, década de 80, início da década de 90, mas tinha uma empregada doméstica integral. E eu me lembro com muito carinho da que ficou mais tempo lá em casa, a Cleide.
né? Então, ela ficava lá com a gente integralmente, ela dormia lá, ela morava lá de segunda a sexta. Então, os meus pais e a minha mãe, eles tiveram uma rede de apoio que hoje não existe. Não existe para a maioria das pessoas, né? E no caso, para mim, por alguns motivos. Primeiro, escolha, né? Escolha de que eu vou criar meu filho. Eu tenho a condição e o privilégio de fazer isso. Segundo ponto, financeiro, porque é um gasto muito grande no orçamento, isso tem que ser levado em consideração. E o terceiro ponto, eu não me sinto muito bem, né? E aí deve ser um problema também para outro, um ponto para outro podcast, para outro episódio. Eu não me sinto muito bem e à vontade tendo alguém fazendo as coisas para mim. Porque eu acho que eu tenho que dar conta, isso é uma coisa que eu preciso ver. Mas em outro momento. Bom, então, essa ideia de um podcast livre, que eu tenho um nome provisório, mas eu não sei se eu vou continuar com esse nome. Eu não sei se quando eu botar isso aqui na plataforma vai continuar com esse nome, né? Mas a ideia é que eu possa realmente falar o que der na telha. Bom, e aí o que eu pretendo, né, com esse momento, né, com essa outra forma de comunicação? Eu pretendo gerar identificação, né, que quem me escute, quem, né, se é que vai ter alguém do outro lado escutando, mas quem estiver aí me escutando, que fale assim: eu já pensei nisso, eu já passei por isso. Que a gente possa conversar, que a gente possa desenvolver um tema, que a gente possa literalmente se conectar. Porque quando a gente pensa em internet, né, apesar de ser um ambiente extremamente conectado, que pode possibilitar um absurdo de conexão, a gente vê cada vez mais desconexão. Então, no final das contas, eu quero conseguir tocar alguma coisa em quem estiver aí assistindo. Algum pensamento, alguma lembrança, alguma reflexão, né? Algo que realmente seja significativo. Bom, seguindo no meu roteirinho, né? A gente vai, né, não vão ter convidados, tá? Então, pelo menos não no início. Eu não me sinto bem, né, tendo que seguir uma regra e entrevistar alguém. Então, nesse momento que eu tô, a ideia é falar, 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 e a gente se conectar e contar história e refletir, trazer ciência também, né? Porque é quem eu sou. Também não dá para ficar negando quem eu sou, né? É poder me ver, né? E isso também é muito doido, porque dificilmente eu consigo me ver, eu consigo escutar a minha voz, mas eu quero levar. Essa voz me deu vontade de levar essa voz de uma forma muito mais despojada para quem estiver aí do outro lado. Bom, então, o gancho para esse episódio, né, para esse primeiro momento, a semana que eu fiquei sozinha com meu filho. Como isso abriu várias abas na minha cabeça. Como isso me levou a diversos lugares. E o primeiro ponto foi esse impacto, né? Tipo, como eu vou ser criativa? E eu estava nessa necessidade, né? Com várias ideias de coisas que eu tinha que fazer, que eu queria fazer, mas chegou segunda-feira com um livrinho, né? Então eu estou lendo bastante, eu estou anotando muitas coisas, eu estou tentando desenhar alguns projetos na minha cabeça, né? Mas aí eu me vi com um livro, com um caderninho que eu tenho anotado as coisas. Cara, eu não consigo sentar para olhar isso aqui, para organizar. Porque mesmo que eu sente, nos momentos que tecnicamente eu poderia sentar, eu não conseguia ser criativa. E esse projeto aqui também, né, desse nosso encontro, ele vem muito dessa necessidade. Eu comecei a sentir que o mundo estava me engolindo, me pressionando. Eu não conseguia ter um tempo de criatividade, um tempo de, né, seguir minha inspiração, porque estava tudo uma coisa em cima da outra. Encontrei aqui talvez essa possibilidade de permitir que isso aconteça, né, de nessa fala mais livre, né, as ideias fluírem, os pensamentos fluírem de uma forma mais tranquila. Bom, então, como eu estava falando, né, o nosso tema de hoje principal, que tem a ver com sobrecarga da mulher mãe, tá? Não é qualquer sobrecarga. Eu poderia dar vários recortes, mas o recorte que eu vou dar hoje é o da minha realidade e o da realidade de milhões de pessoas. Milhões de pessoas que não têm rede de apoio, que não têm quem
tá ali perto, né, dando uma contribuída e mesmo paga, tá, mesmo rede de apoio paga, e que se vê muitas vezes com muitas ideias, muitos projetos, sem poder fazer com que esses projetos andem. Então a gente pensar um pouquinho e refletir sobre essa sobrecarga. Bom, nessa semana que eu fiquei sozinha, né, que foi um pouquinho mais, quase foram 9 a 10 dias, eu senti literalmente dor física, dor no corpo, né? A perna pesada, sabe? Essa questão de varize, um cansaço. Eu estava dormindo 9h30, 10 horas e acordando cedo. É porque meu filho acorda cedo, quando meu marido está em casa, ele acorda e vai ficar com meu marido vendo televisão, eu consigo dormir mais um pouquinho. Então, seguidos dias ininterruptamente, né, sem dormir direito. Junta tudo isso o meu período de vida, né, então eu tô na perimenopausa. Isso atrapalha, né, meu sono tá mais, digamos assim, superficial. Eu tenho tido, não sei se chega a ser insônia ainda, mas sabe aquela ideia de você estar acordado, dormindo, né, muito cansaço. Então tudo isso pesou, mas não foi o principal, apesar de ter doído literalmente no corpo. O meu cansaço, ele foi mental, porque a única pessoa que podia fazer as coisas era eu, não tinha nenhum adulto que pudesse dividir as coisas comigo. E nisso tudo, né, alguns pontos pesaram, né, nessa dividir. Então, por exemplo, meu filho está numa fase de medo, que é comum aos 7 anos. Então ele não quer ir para um cômodo sozinho, ele não quer ir para um andar sozinho. E aí eu passava um tempo falando com ele: "Filho, não dá, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que organizar. A casa não pode ficar, né, essa confusão que tá", mas ele queria fazer alguma coisa em outro cômodo, então às vezes eu cedia, às vezes eu não cedia, né, e tudo isso foi desgastando, porque eu queria estar com ele, eu queria brincar com ele, aproveitar aquele tempo dele em casa. E ao mesmo tempo, quando ele estava na escola, eu queria descansar, só que eu não podia, porque eu tinha um monte de coisa para fazer. E quando eu descansava, eu me sentia culpada, porque a gente tem aquela sensação de que, não, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, né? Imagina, eu tenho um monte de trabalho para fazer, né? Ou eu tenho que adiantar tudo para quando meu filho chegar, eu poder estar com ele. Mas eram coisas mecânicas, né? Coisas que não me ajudavam nesse processo criativo, nesse processo de inspiração mesmo, né, do que fazer, de como fazer, fora um outro ponto, que é muito forte na minha personalidade, né. E isso está passando agora pela minha cabeça, assim: "Gente, na boa, eu estou sendo prolixa, eu estou repetindo demais, quem é que vai querer ouvir isso? Quem é que vai ficar aqui do início até o fim?". Que é essa cobrança, essa ideia de perfeição. Só que eu botei na minha cabeça: "Cara, se eu ficar com isso, eu não vou fazer nada nunca". Só que algumas coisas a gente consegue fazer, outras a gente não precisa de inspiração, criatividade, não é só forçar que vai. Bom, eu pensei muito nesses dias, né, em mães solo, né, mães solo que não têm rede de apoio, porque tem mãe solo que às vezes tem avó junto, ou que tem condições de pagar uma rede de apoio, mas eu fiquei solo por 10 dias, né. E eu fiquei assim: "Gente, não dá para viver assim, literalmente não dá para viver assim", porque é como se a gente não conseguisse existir mesmo, né, e isso não é legal, não é humano, né, não é justo, né, meu filho gosta muito de falar sobre isso, né, isso não é justo, mas isso não é justo com a mulher. Né? Ao mesmo tempo que a gente entende que a maternidade ela é consciente, né? Isso é um papo também que já está planejado, né, para um outro episódio. Apesar disso, a gente precisa entender também que é necessário que haja um suporte. Né? Não dá para a gente falar assim: ah, eu quis ser mãe, mas o mundo está demais, eu vou abandonar meu filho, vou ser negligente com meu filho, eu vou me priorizar, se você não está olhando que tem um ser ali que é mais vulnerável. Mas, ao mesmo tempo, é importante que haja uma condição conjectural para que você possa existir e, ao mesmo tempo, ser mãe. E isso me veio muito na cabeça, né? Enquanto eu estava ali, eu olhei, né, esse momento que me deu esse estalo, eu estava arrumando os pesos para eu fazer, mas eu olhei aquilo assim. Ah, aí lembrei porque que aconteceu. Né? Isso aconteceu.
E aí, ao mesmo tempo, né, eu tinha que ajudar minha mãe e meu marido em 2 coisas específicas. E meu marido mandou os exames que era para solicitar ai, gente, a licença, né, por conta da cirurgia no trabalho. E aí eu fiz isso, né? Então, mais uma sobrecarga. Eu estava ajudando também minha mãe com outras coisas, né? Tudo online. E quando ele me mandou a mensagem assim, não vou fazer exercício não, deixa eu resolver esses pontos agora. Eu sentei no computador, vi a lista de coisas que eu tinha que resolver, resolvi uma a uma, que era tudo coisa de trabalho, né? Fora a cozinha. E aí me veio esse estado assim, gente, isso não é humano, porque não tem como eu conseguir existir, olhar e fazer minhas coisas com essa devendo, né, a tanta gente. E eu deixei de cuidar de mim, né? Então, né? Literalmente eu me deixei de lado, porque eu precisava deixar. Tinham coisas que eram mais urgentes naquele momento, como olhar para o meu filho, como alimentação, como higiene, né? Um dia, né? E por favor, não me matem por isso. Um desses dias, no meio do caminho, eu olhei assim, filho, você não escovou o dente hoje, isso de manhã. Cara, não é possível, né? Porque eu cheia de coisa na cabeça para fazer. Aí eu assim, não, tudo bem, quando a gente chegar na escola, a gente escova, pega o que tá na sua bolsinha e escova. Aí eu lembrei, não, mas a gente acabou de voltar de viagem, a bolsinha ficou em casa, eu não botei na mochila. Olha, uma coisa, assim, não, mas espera aí, tem coisas que não dá para esquecer. E aí, a partir daquilo, assim, não, espera aí, higiene é básico, não dá para deixar de lado. Alimentação, né? Ele precisa ter algumas coisas feitas. O meu trabalho também, muitas coisas não podem, algumas podem, outras não podem esperar. E nisso eu fui deixando de lado a minha academia, né? Que é em casa, eu faço em casa, porque na rua que eu não faria mesmo. Eu deixei de lado aquilo que a gente chama e tanto preza, chama de autocuidado, tanto que a gente tanto preza, né? E que de uma certa forma, principalmente se você é uma mulher na perimenopausa, é algo que é fundamental, né? Entra ali quase como obrigação, mas diante dessa lista absurda de obrigações, acaba ficando de lado, né? E tudo isso, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que isso, vira uma grande carga mental, porque pensa, né? Uma lista na cabeça, uma sobrecarga, né? Memória de trabalho, ela fica extremamente sobrecarregada e a gente começa a ter lapsos de memória. Eu esqueci de fazer meu filho escovar o dente, esqueci de botar a pasta de dente na mochila dele, a gente chegou atrasados, né? Então, algumas coisas elas foram acontecendo porque elas vão ficando no meio do caminho. E aí isso gera mais culpa. Então, essa carga mental, né, ela piora muito quando a gente não consegue existir. Porque é como se a gente não. E claro, né, existem características de pessoas, características individuais. Algumas pessoas elas conseguem, né, deixar de lado muitas coisas, elas conseguem falar, não, tudo bem, hoje eu não vou cumprir tudo, e olha que eu já melhorei muito. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu fico tentando dar conta, e eu sinto um pouquinho de prazer até quando eu vou lá e consigo fazer. E isso é ruim, né? Porque você não consegue entender o limiar dessa sobrecarga. E o mundo, ele continua acontecendo. O mundo, ele continua existindo de uma forma onde você vai sendo atropelado. Então, hoje, né, ser mãe e ser mulher tem vários pontos que, é claro, vai mudando de tempo em tempo, mas eu diria de tempos em tempos. Mas eu diria que hoje o principal ponto, a principal dificuldade é a carga mental, né? E isso, né, é porque você não vê, né? Se eu estou fazendo coisas, lavando louça, arrumando a casa, isso é visível. Mas a carga mental você pode estar parada vendo uma série ou você pode estar parada lendo um livro que a mente ela continua trabalhando. Só que esse continuar trabalhando, né, ele vai interferir a sua atenção, ele vai interferir na sua capacidade de armazenamento, vai interferir na sua memória. E tudo isso vai tendo consequências ao longo do seu dia a dia. Então, é invisível, porque a carga mental ela é completamente invisível. A gente não vê o desgaste, né? O físico a gente vê o desgaste, o corpo dói, mas na carga mental você vê a quantidade de trabalho, né? A quantidade de coisas que tem que fazer, mas na carga mental isso acaba se tornando invisível, né?
se eu parasse, né? Eu fico pensando assim, mas se eu não fizesse isso, né? Qual seria o primeiro ponto a quebrar? Não sei, né? Seria justo? Eu conseguiria parar, né? E mesmo assim, se eu parasse fisicamente, será que a minha cabeça pararia? E são perguntas que ficam, né? Porque tudo isso leva exatamente a essa exaustão. A gente vive um problema muito sério atualmente de saúde mental, né? Que passa por várias camadas. Mas a que eu queria falar hoje é justamente sobre essa exaustão que a gente vem vivenciando, essa exaustão que principalmente as mulheres têm alcançado, né? Isso não é um marco bom, mas é um marco que vai, né, porque o que seria essa carga mental, essa exaustão? Ela tem a ver com essa velocidade, né, essa aceleração. E a aceleração, hoje em dia, ela tem esse nome de ansiedade, ela é interpretada como ansiedade, porque mostra que a nossa velocidade, ela tá diferente da velocidade do mundo, né? A gente está lá na frente, a gente está lá no futuro, a gente está na preocupação, no se isso, se aquilo, não vivendo o momento e sendo alimentada, porque o mundo ele está o tempo todo mandando para a gente informações de que realmente você está devendo, né? Então tem alguma coisa errada. Meu Deus, eu estou devendo, estou preocupada com isso, eu tenho que fazer um monte de coisa. E a gente acaba tentando dar conta de tudo, né? Levando a essa grande exaustão. E aí você começa a pensar, né? Será que tem alguém dividindo essa carga mental comigo? Será que eu assumi essa posição, que é uma posição de gerência, né? E tem alguém para dividir o cargo comigo, para se preocupar comigo? Né? E você começa a perceber que pode ser que exista, mas essa outra pessoa, ela não está pegando o dever para ela, ela não está tomando a rédea daquela situação, né? E essa é uma conta que não fecha, né? Porque ela não fecha trabalho, mais casa, mais cuidado, ela não consegue acontecer em 24 horas. E nem é 24 horas, tá? Porque a gente está falando nesse período de 24 horas, onde pelo menos 8 horas, no mundo ideal, você teria que descansar, né? Então, isso tudo não cabe num dia. Essa quantidade de exigências que a gente vai se colocando e vai aumentando nessa soma, né? Porque tem trabalho, casa, cuidado, mas o cuidado não é um só, são vários tipos de cuidados que vão sendo ali adicionados e acrescentados, né? Não é uma questão se você está se organizando ou não, né? Porque, né, o que é o outro ponto disso, né? Que a gente vê nesse mundo chovendo um monte de pessoas tentando resolver o problema. É você começar a criar a culpa de que o problema é seu. Você não está conseguindo se organizar direito. Mas isso não é um problema de organização. Só que o mundo vem disso, né? Né, sem querer tocar nesse assunto, mas já tocando, é o neoliberalismo hoje em dia, dizendo que o problema é seu. A culpa é sua se você não está dando conta. Você não está se cuidando porque você não consegue se organizar. Você precisa formar hábitos, você tem que criar hábitos, né? Não consegue ler? Falta de organização. Não consegue se inspirar? Falta de... As pessoas hoje elas estão vendendo, inclusive, formas de você se inspirar. E isso, né, eu estava falando sobre maternidade, mas esse é um ponto que tem me cansado tanto, me cansado tanto. Não sei se você também está cansado disso. Sempre tem alguém tentando de te vender uma fórmula do que fazer para as coisas darem certo, do que fazer para você conseguir se organizar, né? Tem um termo que a gente usava muito na faculdade de psicologia e que parece que virou, né, a próxima a noção do mundo, me perdoem a palavra, né, virou a forma do mundo se lidar, que é tá todo mundo cagando regra. E nisso a gente fica literalmente desnorteada. Então não bastasse a carga mental do trabalho mais casa, mais cuidado, né, a própria vida. Além disso, em cada um desses tem gente tentando vender tudo, vender uma quantidade absurda de coisas que deixa a gente completamente desnorteada.
E a criatividade nisso? E a existência, né? O poder parar, pensar, flutuar, o tédio, né? A gente critica muito, fala, não, a criança não consegue ficar entediada, a criança não, sempre tem que estar estimulada, mas a gente está estimulado. A gente não consegue ter esse momento de calma, de paz, de não fazer nada. Porque a gente está tentando incluir 48 horas dentro de 24 horas. Só que, como eu falei, essa conta não fecha, essa conta não faz o menor sentido, né? Devagar, poder ter uma ideia nova, e não que essa ideia tenha que virar alguma coisa, né? Não que essa ideia ela precise ser executada, mas sabe, o princípio do devagar, né? De um pensamento ir para o outro, e ele flutuar, e você não se apegar a ele, isso a gente não... Outro dia eu estava me perguntando, gente, como é que era? Né? Como é que eu fazia isso? Como é que a gente tinha esse momento? Porque eu não sei mais fazer isso, né? Eu não consigo mais fazer isso. Talvez eu tenha desaprendido, ou o mundo invadiu de uma forma que eu não consigo nem entender como é que era, né? Ter esse mundo cansativo, exaustivo, sobrecarregado, com muita carga, não permite que esse pensamento flua. Ele impede a fluidez do pensamento e, consequentemente, ele faz com que a gente pare de existir, porque como assim? Quem eu sou? O que eu gosto? Né? Outro dia eu estava começando a ler, eu até parei. Na verdade, eu estava relendo, né, um livro sobre filosofia chamado O Mundo de Sofia, que eu amei. Eu tive esse livro, né? E aí um amigo do meu irmão, uma amiga, não lembro, mas eu sei que era alguma coisa do meu irmão, amigo do meu irmão, levou o livro, eu nunca mais vi esse livro, recentemente eu resolvi comprar para tentar reler. E aí quando você vê filósofos, né, até cientistas que criavam coisas assim magníficas, né, que tinham ideias sensacionais e geniais, hoje você não consegue ter mais isso. Hoje você não tem o tempo necessário para ter isso, que é o tempo de existir, o tempo de simplesmente parar e respirar, existir devagar, né? Pensar sobre a vida, sobre o mundo, sobre a existência. E diante disso, né, diante desses um monte, eu tenho que, de lista de atividades, quando a gente não faz, vem a culpa, né? Foi o que eu falei. Eu comecei a me sentir culpada. E a culpa vem de todos os lados. Eu me sinto culpada porque eu quero sentar e deitar, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu me sinto culpada porque eu estou fazendo alguma coisa e não estou dando atenção para o meu filho. Eu me sinto culpada quando eu não tenho nada para fazer, quando eu estou parada e fico, tem alguma coisa errada. Eu deveria estar trabalhando a cada minuto, eu deveria estar executando alguma coisa, porque o trabalho virou sinônimo de executar. A gente não consegue entender a ideia de existir, de trabalhar, como simplesmente descansando, né? Aproveitando um momento de não ter obrigação. E isso, né, gera uma cadeia de culpas que leva a isso que a gente estava falando de ansiedade, né? Porque a velocidade da mente, né, a velocidade de informação, de pensamento, não compara. Continua ali de uma forma extremamente ampla. E tudo isso, sobrecarga, carga mental, falta de existência, dificuldade de ter criatividade, dificuldade de se inspirar, tem um lado muito cruel, né? Porque tudo isso eu estou falando de mulher mãe, né? E aí você começa a ver e ouvir muitas histórias de mulheres, mães, que não conseguem realizar um sonho profissional, às vezes, ou às vezes um sonho pessoal, que não necessariamente envolva dinheiro, né, mas que envolva essa existência, porque você passa a deixar de ter o direito de fazer essas coisas, porque o mundo ele está cheio de obrigações para essa mulher mãe, e não tem ninguém para dividir esse prato, para dividir essa conta, né? Não tem rede de apoio, não tem parceria, não tem esse outro lado, né? O que poderia estar fazendo, né? E eu estou falando de várias instâncias, tá, gente? Desde companheiro até família, porque a gente não tem mais aldeia, até Estado, governo. Você ter uma escola, é um mundo particular também, mas você ter uma escola pública que ela funciona até 3 horas, uma creche que funciona até 3 horas da tarde, por exemplo,
ela não permite que essa pessoa exista para trabalhar e ter o seu sustento. Quanto mais poder ser criativa, se inspirar, se questionar o que ela gosta, quem ela é, quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos. Então, vejam como é perverso em várias instâncias e é perverso no particular também. Né? Porque se pensar em escola, que seria uma rede de apoio paga, básica, onde a criança está ali, né, sendo olhada, né, diferente de uma rede como ter alguém tomando conta, né, como uma babá, por exemplo, que eu tenho vários questionamentos em relação a isso. Né, durante o tempo que eu morei no Rio, na Barra da Tijuca, né, o Diego nasceu lá, viveu 6 anos, né, quase 6, não chegou a 6 não, porque a gente se mudou antes dele fazer 6 anos lá. A gente via uma quantidade absurda de crianças sendo terceirizadas, crianças sendo criadas por uma terceira pessoa que não podia ter a sua vida. Né? Então, são várias camadas e várias nuances que nunca me permitiram ter essa figura, né? Ou contratar os serviços dessa profissional, dessa imagem, de uma pessoa que ela vai deixar de ter a vida dela, né? Deixar de criar o filho dela ou a filha para criar o meu filho, se eu poderia estar com meu filho. Né? Então, são várias. E aí a escola, de uma certa forma, é uma empresa onde há convivência, né? Onde você tem ali uma figura de profissionais de cuidado, né? Que tem um horário fixo, que estão no lugar, né? Um olhar não... Até, né, em termos de maus tratos que a criança tem, você tem uma pessoa olhando a outra. Né? Quando você tem alguém na sua casa cuidando diretamente do seu filho, você não sabe o detalhe ali, né? O que ela está ensinando, o que ela está passando para o meu filho. Mas em termos de escola, você não tem escola com... É difícil encontrar uma escola com horário integral ou semi-integral, né? Que possa ter esse papel aí de uma rede de cuidado, uma rede de apoio, mesmo que sendo paga. Então, isso é muito perverso com a mulher. É uma sobrecarga que expõe e escancara uma desigualdade absurda. Uma desigualdade não só de gênero, mas uma desigualdade de funções, em virtude, né, que são balizadas por esse gênero. Junto com isso, né, essa cobrança de ter que dar conta, que muitas vezes ela é internalizada ou interiorizada. É claro que as pessoas variam em relação a isso. Né? Às vezes eu acho que eu me obrigo muito mais a dar conta das coisas do que eu deveria dar conta. Né? Isso é uma questão de análise. Né? Outro dia eu vi num grupo de mães da escola, né, umas frases assim, tipo, tudo bem, às vezes tem muita informação que é desnecessária, mas, cara, eu consigo dar conta. Eu falei assim, pô, será que eu não deveria dar conta? Né, de mães falando, ah, não, minha vida é muito atribulada, eu não consigo. Assim, cara, minha vida também é muito atribulada, mas eu vou lá e tento dar conta. Né? E, só que isso leva à reflexão, será que o problema realmente sou eu? Que eu não deveria estar tentando dar conta? Deveria deixar de lado? Talvez. Né? Talvez essa pessoa esteja ali certa realmente. Né? E me leva a esse questionamento. Não sei se vocês já fizeram essa ponderação, né? ou esse questionamento. Mas vem dessa necessidade da gente se organizar mesmo, né? Enquanto sociedade, é claro, isso não vai vir de um indivíduo, né? Mas desses microambientes, microcosmos, a gente ir se organizando para ver se isso consegue mudar essa forma de existir, essa forma que leva a uma sobrecarga muito intensa. Gente, falei demais. Eu tô aqui olhando, né? Porque eu tô filmando, me vendo e vendo, olha, eu tô aqui há quase 40 minutos falando. Né? Falando sobre temas que vieram à minha cabeça, que assim, eu acho fundamental a gente pensar, a gente refletir, a gente se unir nos questionamentos, nem que seja um tempinho, eu vou conseguir ter 30, 40 minutos do meu dia para refletir sobre esses pontos. Né? Não, e aí, né, contrariando todos esses as obrigações dessa modernidade neoliberal, sem querer entrar nesse tema, mas não tem como não entrar. Não no sentido de pensar e refletir para criar uma solução, porque até nisso a gente tem o dilema, né? Não o dilema, mas
essa visão de produtividade, não tem que resolver nada, mas para refletir, para questionar, ver se isso faz sentido e ver se realmente não faz sentido. Né? Então, espero que você tenha conseguido pensar e refletir sobre isso. Né? E tenta parar para pensar nessa última semana, quantas ideias, sonhos, ou até desejos mesmos, ou projetos você acabou adiando porque não dava conta. Não porque você quisesse adiar, mas porque não tinha espaço, né, físico, temporal, nem espaço mental para você conseguir realizar. Pensa sobre isso, né? Você consegue imaginar nessa última semana ou se lembrar? Ou o negócio foi tão automático que nem isso você consegue acessar? Se você conseguir acessar, coloca aqui nos comentários para a gente tentar elaborar um pouquinho sobre isso, né? E refletir quanto isso faz sentido, como isso acaba tomando muito, muito a nossa vida. Né? Então, deixa para mim o que você deixou de criar essa semana por conta da sobrecarga. Bom, esse é o nosso primeiro encontro. Né? Espero que tenha feito sentido para uma pessoa, pelo menos, né? Para ouvir, para refletir. Né? Se quiserem, gente, a ideia realmente, como eu falei, é a conexão, interação. Deixa aqui sugestão, deixa o sonho que você deixou, deixa, um monte de deixa, né? Deixa o sonho que você deixou de realizar, ou projeto, ou uma ideia qualquer. Né? Me diga se faz sentido, me diz o que você quer ouvir aqui, porque se fizer sentido para mim, a gente pode elaborar, tá bom? Um grande beijo e espero te ver no próximo episódio, que eu ainda não sei sobre o que vai ser. Eu prometo que em algum momento eu vou chegar aqui e falar o nome desse programa. Espero que quando for ao ar já tenha um nome, né, desse episódio, desse podcast. Espero ter uma forma organizada de me apresentar, de me despedir, mas no momento o que eu tenho é só muita vontade. E aí a gente se vê no próximo encontro, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.